os bons e maus que já vivi, sempre estiveste aqui. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos, você e sua família, onde quer que vocês estejam. Quero convidar você para louvar, adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, cantarei teus louvores por toda a eternidade até o fim dos meus dias, com tudo que sou. Cante. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Santa, cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador. Eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador. Eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Diga assim: vivo pra ti, Senhor. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Sou teu. Sou teu. Cante comigo assim: te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu não sei como você está, como está o seu coração. Às vezes nós que estamos aqui ministrando louvor, a gente fica: vamos louvar, vamos cantar, mas no seu coração você está abatido, na sua alma você está talvez um pouco deprimido, e talvez você não veja razões para louvar ao Senhor. A palavra de Deus nos encoraja a dar graças a Ele em toda e em qualquer situação. A palavra de Deus nos afirma que ainda que cada um de nós passemos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco.
Não importam as circunstâncias, não importa a tristeza, o desafio, a limitação financeira, não importa o não que você tem recebido, é tempo de louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Feche seus olhos onde quer que você esteja nesse momento e diga comigo assim: Senhor, eu quero te louvar no dia mau, eu quero te louvar, Senhor, ainda que eu receba não, eu quero te louvar, Senhor, ainda que meu pedido e a minha expectativa não seja realizada. Te louvarei, Senhor, independente das circunstâncias, enquanto eu viver. Cante mais uma vez comigo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno do meu louvor, da minha adoração, de tudo que eu fizer. Só Tu és digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enches o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enches o meu coração do
construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Cante comigo assim. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Boa noite, olá meu irmão, olá minha irmã, que satisfação minha poder estar novamente aqui com vocês, poder estar novamente aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, podendo trazer algo de Deus para os irmãos. Espero que todos estejam bem. Nós já estamos sabendo de algumas coisas que têm acontecido, né, em relação ao nosso irmão Afonso, que em nome de Jesus, no momento que essa mensagem estiver sendo publicada, eu acredito que ele já deverá estar em casa, mas no momento que eu estou gravando essa mensagem, esse amigo que eu tenho encontra-se internado por conta de uma infecção intestinal. E a gente está direcionando as nossas orações por ele, tem direcionado as nossas orações pela Aninha, tem direcionado as nossas orações também pelo pai da Aninha, que também ainda está numa situação delicada. E nós cremos que nosso Deus é Rafá, nós cremos que nosso Deus é todo-poderoso para curar, e também cremos que Ele está fazendo a obra para que o nosso irmão Afonso saia o quanto antes dessa situação. Bem, eu não sei também como é que se encontra você nesse exato momento, mas eu desejo de coração que você esteja bem, que você não tenha contraído de forma alguma esse vírus daí, chato pra caramba, que tem perturbado a gente já há alguns anos e que de certa forma tem trocado a nossa rotina e tem feito até mesmo que a gente tenha encontros nesse formato que vem a ser um formato online, né? Eu espero que o quanto antes a gente possa ter a nossa reunião normal, que a gente possa ter a nossa comunhão, que a gente possa estar junto, possa rir
junto, possa chorar junto, mas tudo presencialmente, porque isso daí faz muito bem para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde física também. Isso daí é algo necessário para a gente, né? Então eu espero de verdade que você esteja bem, né? Caso você tenha alguma coisa, tenha alguma questão, algo que você gostaria de compartilhar conosco acerca de algum pedido de oração, ou acerca de alguma questão que você esteja passando, você pode colocar aí nos comentários aí do vídeo do YouTube, que no momento que essa mensagem estiver sendo vinculada, né, vão ter irmãos que vão poder ler esse conteúdo daí e vão poder chegar e estar passando isso daí para a liderança, ou a própria liderança já vai estar lendo, para que a gente possa estar orando sobre o assunto e também poder acompanhar, que dependendo da situação a gente possa agir de alguma forma para ajudar diretamente o irmão. Tá legal? Bem, meus irmãos, eu gostaria de, antes de qualquer coisa, orar por esse pedido que eu acabei de colocar, esses pedidos, melhor dizendo, e também eu gostaria de orar por todos os doentes da nossa igreja, por todo mundo que está passando por uma situação delicada. Amém? Eu não sei exatamente quem é que está passando por uma situação delicada também na nossa igreja, quem porventura está testando positivo, né, em relação à Covid, ou quem está gripado, quem está com outra situação, mas eu gostaria de nesse momento estar orando para que a gente tenha uma mudança de quadro nessas situações. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, de novo te agradeço, meu Deus, por esse dia. Te agradeço, meu Deus, por esse encontro. Te agradeço, meu Senhor, porque as tuas mãos estão no controle de tudo, meu Pai. Por mais que muitas vezes a gente pense, meu Senhor, que está tudo uma grande bagunça, que está tudo, meu Deus, tão complicado, que as coisas estão extremamente difíceis e muitas vezes indo de mal a pior em relação a esse vírus. A gente sabe, meu Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, meu Senhor. A gente sabe que muitas vezes as posições de sofrimento, as questões que a gente passa por sofrer, são, na verdade, um instrumento seu para que a gente venha aprender um pouco mais acerca de ti, papai. Eu te rogo, papai, que o Senhor esteja visitando cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Deus, que porventura estão passando por um momento de doença, meu Senhor. Ó, papai, eu te rogo, meu Senhor, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com poder, que o Senhor venha com transformação, meu Senhor. Que o teu nome seja totalmente adorado em cima, meu Deus, dessa questão. Que essa situação seja totalmente revertida, meu Deus. Que a gente não esteja orando, meu Senhor, tão somente, meu Deus, como para fazer um praxe. Mas a gente ore, meu Deus, crendo, meu Senhor, que o Senhor está agindo. Eu coloco nesse momento especificamente a vida do meu irmão Afonso. Ó, papai, eu te rogo, meu Senhor, que o Senhor esteja tocando nos rins dele, esteja tocando, meu Deus, em todo o sistema, meu Deus, urinário do meu amigo. Ó, Senhor, que o Senhor esteja restaurando, tirando toda a dor, meu Deus, dando, meu Deus, utilizando, meu Deus, da forma como o Senhor quiser para curar, seja através de medicamentos, seja através do médico, seja através tão somente de uma palavra sua, papai. Mas eu te rogo que o Senhor esteja curando ele e esteja revertendo essa situação, meu Deus. Esteja com as emoções da Aninha, meu Deus, que ela já está passando por uma situação tão complicada com seu pai e agora tem essa situação com o Afonso. Eu te rogo que o Senhor esteja agindo nessa questão, meu Senhor. Esteja nos dando boas notícias, papai. Boas notícias, é o que eu te rogo, no teu nome santo, Deus. Amém. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me.
Sua presença vale mais, sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. Eu quebraria o vaso outra vez, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Senhor, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Senhor. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixa Meus queridos, eu gostaria de trazer hoje para vocês uma palavra que Deus tem tocado no meu coração. E para isso, eu vou começar lendo aqui o texto base, que vem a ser o texto de Juízes. A gente vai ler do capítulo 10, do versículo 18, até o capítulo 11, versículo 6. Tudo bem? Eu vou ler do capítulo 10, versículo 17. Vou pegar um versículozinho a mais. Capítulo 10, versículo 17, até o capítulo 11, versículo 6. A gente vai passar pelo pela finalização do capítulo 10 e vai entrar no capítulo 11. Tudo bem? Vamos lá. O texto diz o seguinte: os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Presta atenção na pergunta. Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem começará a lutar por nós? E aí vem o capítulo 11, versículo 1. Aí vem a resposta. Jefté, o gileaíta, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Aí a gente vai começar a falar sobre o assunto de hoje, né? Que vem a ser o Deus dos rejeitados. O título dessa palavra de hoje vem a ser o Deus dos rejeitados. Continuando. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada da casa do meu pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Alguns homens sem valor se juntaram
a ele e o seguiram. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tob. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tob. Presta atenção nessa parte. Eles foram buscar o Jefité, aquele que tinha sido, de certa forma, expulso da terra de Israel. E disseram a Jefité: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Agora, a gente vai finalizar aqui, versículo 6. Pois bem, meus irmãos, conforme eu disse, hoje a gente vai conversar sobre uma faceta de Deus que muitas vezes a gente não atenta, muitas vezes a gente não traz como algo presente, como algo que Deus trabalha dessa forma constante, que vem a ser o nosso Deus ser chamado do Deus dos rejeitados, do Deus daqueles que muitas vezes outras pessoas não querem por perto, outras pessoas não fazem, não dão o devido valor para essa pessoa. O nosso Deus é um Deus que ele pega essas pessoas e, de certa forma, ele transforma essas pessoas em algo de grande valor. E aí a gente já nota que o nosso Deus tem uma predisposição para isso, já tem uma predisposição para abraçar esse tipo de pessoa através de um salmo, que vai ser o Salmo 68, versículo 5 e 6, que diz o seguinte, que o pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Olha só, o nosso Deus, ele na sua suprema sabedoria e na sua suprema bondade, ele inspirou Davi através do seu Espírito Santo, ao ponto de dizer o seguinte, olha só, eu sou pai dos órfãos, eu sou pai daqueles que não têm pai, daqueles que olham para a sua família, procuram, de certa forma, alguém para ser referência e não tem ninguém. Eu sou o pai dessas pessoas. E mais do que isso, para aquelas mulheres que são desamparadas da sua força, do seu sustento, dos seus recursos, que muitas vezes vêm a ser através do marido, olha só, eu sou o sustento, eu sou o juiz dessas mulheres. De duas classes que são de pessoas que são rejeitadas, que são colocadas como muitas vezes pessoas que estão à mercê em relação a recursos, em relação à educação, em relação ao amparo. O nosso Deus vem e diz o seguinte, dessas duas classes, desses dois tipos de pessoas, desses rejeitados daí, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o juiz dessas viúvas. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o Deus dos rejeitados. E aí a gente vai notar que nesse texto daqui que a gente acabou de ler, que é um texto de Juízes, de um período que vem a ser um período de transição, logo depois que Josué tomou a terra prometida, e aí a gente vê um período de certa forma, anarquia dentro do povo de Israel, ao qual a gente via ali que Deus levantava juízes, Deus levantava, de certa forma, pessoas usadas por ele, para que pudesse libertar o povo de Israel naquele período, né? A gente vê que Deus resolve pegar e levantar um homem chamado Jefité. Um homem que era, de certa forma, totalmente improvável. Um homem que era colocado como, de certa forma, assim, olha, qualquer um, menos ele. E a gente nota que existia um problema, existia uma questão a ser resolvida e que a resposta não era a resposta que qualquer ser humano daria, ou que qualquer pessoa daria, para aquela pergunta que foi levantada lá no capítulo 10. Se a gente reparar aqui, ó, lá no texto de Juízes, capítulo 10, do versículo 18, no finalzinho do capítulo diz o seguinte: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon?
E aí a gente vê a resposta lá no capítulo 11. Jefité, um homem valente, mas filho de uma prostituta. E aí a gente vê que nosso Deus ele usa como resposta, muitas vezes, essa pessoa daí que é inimaginável. Mas a gente se pergunta por que, de certa forma, o nosso Deus utiliza pessoas que são, de certa forma, assim, que não seriam a primeira resposta para a solução de um problema, que não seriam a resposta racional para resolver determinadas questões. A gente vê porque que Deus trabalha dessa forma, porque isso daí aponta muito para o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o texto de Isaías, capítulo 53, diz que ele foi o mais rejeitado dos homens. O mais rejeitado dos homens. A gente vai ver no capítulo 53 de Isaías que o texto vai dizer que Jesus não tinha beleza ou formosura que atraísse alguma pessoa para ele. A gente vai ver que não tinha nada nele para que, de certa forma, as pessoas viessem a crer que ele seria o libertador do mundo inteiro, que ele viesse ser o salvador do mundo inteiro. Então, de certa forma, há uma identificação dentro da situação do desprezo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem a ser tão desprezado que quando ele nasceu, ele não tinha onde nascer. Ele não tinha um local para nascer. O texto bíblico de Mateus vai dizer que não havia local para que Maria viesse a parir seu filho. E aí, Jesus veio nascer numa manjedoura, um local onde os animais comiam, onde vem a ser um local que, com certeza, tinha um cheiro de fezes terrível dos animais, tem um cheiro de urina de animais, um cheiro ruim, um local desagradável, um local que a gente nunca desejaria colocar um filho nosso para nascer, ou quem sabe um filho nosso para passar uma noite. Venha ser o local ao qual nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo mais ainda sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era tão desprezado que ele não tinha um local para ser sepultado. Ele recebeu uma sepultura emprestada para que o seu corpo viesse a estar. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão desprezado que até mesmo nos tempos de hoje, nós, o tempo todo, quando a gente prega o evangelho e a gente faz o apelo, tantas pessoas que sabem que deveriam tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo, deveriam tomar uma posição real ao lado do Senhor Jesus Cristo, decidem rejeitar. E nós, crentes, nós rejeitamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma demonstração disso daí vem a ser o texto de Apocalipse. No momento que o texto de Apocalipse, capítulo 3, vai dizer que Jesus está à porta e bate. E a igreja deixa Jesus do lado de fora. Então a gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é extremamente desprezado. Então eu acredito que o nosso Deus, quando vê uma situação de desprezo, nesse mundo terrível que a gente vive, que é um mundo ao qual a gente nota tantas pessoas desprezadas por tantas questões, o nosso Deus se identifica. E muitas vezes ele utiliza aquele que é desprezado para fazer uma grande obra para o nosso Deus. E um exemplo muito claro disso daqui vem a ser esse homem Jefité. E aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre esse homem, Jefité. Jefité, ele era um homem que era um grande guerreiro. Ele sabia guerrear muito bem. E isso daí vem na descrição do texto do capítulo 11, dizendo que ele era um homem valente. Só que ele tinha uma situação muito complicada na sua vida. Ele era filho de um dos juízes, que vinha a ser Gileade. Ele tinha direito à herança do seu pai, ele tinha direito a aquilo que seu pai construiu, mas por ele não ser filho da mesma mãe dos seus irmãos, aliás, ele era filho de uma prostituta, os seus irmãos o desprezaram. Os seus irmãos, de certa forma, disseram o seguinte para ele: olha só, você não vai ter acesso à herança, você não vai ter acesso a nada que seja do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta.
Gileade, com certeza, ele se ressentiu muito daquilo dali. Aquilo dali magoou muito o coração de Gileade. Perdão, Jefité se ressentiu muito daquilo dali. E Jefité, com certeza, se sentiu extremamente magoado com aquilo que estavam dizendo dele. Ele ficou profundamente entristecido com o que fizeram com ele. E ele resolve pegar e ir para a terra de Tobi. E isso daí é uma situação muito clara de desprezo. Vem a ser uma situação muito clara que a gente se identifica. Por quê? A gente vai notar que muitas vezes aquele que é desprezado, ele não tem culpa nenhuma por ser desprezado. Muitas vezes a pessoa pega e comete algum ato errado na sua vida que o torna desprezado. Vamos dizer que, de certa forma, ele era alguém extremamente desejado em determinados meios, mas de uma hora para outra ele comete uma coisa errada e ele começa a ser desprezado. Isso daí vem a ser, vamos dizer, uma consequência daquilo que ele fez. Não que, de certa forma, justifique o desprezo, mas é uma consequência. Mas, em outras situações, a gente vai ver o seguinte, que a pessoa não fez nada. Às vezes a pessoa é desprezada pela sua situação social, às vezes a pessoa é desprezada pela sua cor, às vezes a pessoa é desprezada por culpa de outras pessoas, como Jefité. Às vezes a pessoa é desprezada simplesmente pelo seu jeito. Às vezes a pessoa é desprezada por conta da sua aparência. São tantos motivos. E a gente vai notar, então, que muitas vezes o desprezo ele não vem a ser algo que venha a ser culpa do desprezado. Na verdade, o desprezo ele vai começar a revelar o caráter daquele que o despreza, que é o caso de Jefité. A gente vai notar que havia uma maldade, existia algo de maldoso, existia algo de perverso nos seus irmãos. Existia uma mágoa, um ressentimento dos seus irmãos em relação a Jefité. Porque, de certa forma, os seus irmãos estavam com um ressentimento tremendo por conta de seu pai, que vinha a ser Gileade, né? E por conta desse ressentimento, eles desprezaram Jefité. O ressentimento era muito claro. Era o fato de Gileade ter tido relações com uma prostituta fora do seu casamento, fora do seu matrimônio. Então, Jefité ele se tornava a personalização de uma mágoa tremenda que aqueles irmãos tinham em relação a um ato do seu pai. Agora, vamos lá, vamos para a pergunta. Que culpa Jefité tinha nessa história? Que culpa que Jefité tinha nessa história? E aí, nesse momento, você, de certa forma, pode estar pensando uma situação que, de certa forma, o tornou desprezado por qualquer questão que seja, por algo que você nunca fez. Eu vou dizer para você, Deus está te enxergando, Deus está te vendo, Deus sabe da tua dor, Deus sabe que muitas vezes você chora por conta de determinadas situações, você chora por conta de algo que fizeram com você e que Deus é contigo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de pessoas que, de certa forma, foram desprezadas. De pessoas que, de certa forma, foram excluídas de um meio. E eu vou dizer mais para você. Pessoas que não são desprezadas, elas são dispostas a passar por um processo de dor e de cura que só nosso Deus pode trazer. E por conta desse processo, Deus muitas vezes utiliza essas pessoas para a sua obra, porque na obra do Senhor só trabalham pessoas que, de certa forma, passaram por um processo junto a ele. Então, pega essa palavra, pega isso daí para você. Entenda que muitas vezes essa tua dor daí vai servir para curar a dor de outras pessoas. Vamos caminhar mais um pouco. O primeiro passo que o nosso Deus ele utiliza para trabalhar utilizando aquele que foi ofendido, aquele que foi desprezado, aquele que teve uma dor muito grande, que teve essa mágoa muito grande, vem a ser atrair outras pessoas
que, de certa forma, tiveram o mesmo problema ou um problema parecido para próximo dessas pessoas daí que tiveram essa mágoa daí ou que te passaram por esse problema grandioso em suas vidas. O caso de Jefité, ele não é diferente. Jefité, ele foi um camarada que ele foi desprezado e ele teve uma mágoa muito grande. Ele teve que sair do seu local, da sua família, o local onde ele habitava, o local onde ele foi criado, e teve que habitar para outro local. E aí a gente vê no texto bíblico, aqui no texto de Juízes, que ele, nesse deslocamento daí, indo para Tobi, que vem a ser um outro local, que vem a ser um local que Deus iria tratar ele, a gente nota que ele começa a atrair para perto de si pessoas que tinham problemas semelhantes a ele. Pessoas que, de certa forma, também carregavam uma mágoa dentro de si gigante e que precisavam ser tratados. A gente vai notar isso lá no versículo 3 do capítulo 11. O texto diz o seguinte: então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens, sem valor, se ajuntaram a ele e o seguiram. Algumas traduções vão dizer que há homens magoados, homens desprezíveis. A gente vai notar que são pessoas que também fugiram de uma situação familiar, fugiram de uma mágoa, fugiram de uma depressão, fugiram de uma situação que estava insuportável dentro de, muitas vezes, dos seus lares, dos seus casamentos, dos seus trabalhos. Eles foram para um local de fuga e encontraram naquele que era o Jefité uma pessoa para se inspirar. Uma pessoa que, de certa forma, estava ali, mas estava disposta a ser tratada, que estava disposta a não ficar mais naquela situação. E aí a gente precisa entender que o nosso Deus, ele gosta de pegar pessoas que, de certa forma, têm um problema parecido com o seu, juntar essas pessoas e formar exército para cumprir um determinado propósito. A gente vai notar que Deus trabalha exatamente dessa forma com Davi e os seus valentes na caverna de Adulão. Davi, ele foge de Saul e ele vai parar na terra de Gate, na caverna de Adulão. E ali ele encontra também pessoas que estavam em dificuldades, endividados, pessoas que estavam à margem da sociedade, e aquelas pessoas veem em Davi algo de inspiração e resolvem estar junto de Davi, para serem tratados junto de Davi e trabalharem junto de Davi. A gente nota também isso daí no texto de Ezequiel, capítulo 37. Deus pega aquele vale de ossos secos. Deus pega aquele vale de nada, que não serviam de nada. Deus manda o profeta profetizar sobre aquele vale dali. Daqui a pouco Deus gera carne naqueles ossos. Daqui a pouco Deus coloca o seu espírito naqueles ossos. E Deus transforma aquele vale que era nada em um exército. Em um exército. Deus reúne pessoas que são pessoas com o mesmo problema que o seu, para que, de certa forma, você inspire essas pessoas e transforme essas pessoas num exército para cumprir o seu propósito e serem agentes de libertação. Aquela tua ferida vai servir para curar outras pessoas. Aquela tua mágoa vai servir para que você possa dizer para essas pessoas o seguinte: olha só, Deus trabalhou nessa minha mágoa daqui e hoje eu sou transformado. E isso daí a gente começa a verificar de uma forma empírica, de uma forma que a gente pode observar em muitos casos. Quantas vezes a gente nota pessoas que, de certa forma, assim, um pastor que ele já foi usuário de drogas e hoje em dia ele cuida de quê? De pessoas que têm dependência química. Quantas vezes a gente vai notar pessoas que foram aprisionadas por pornografia? E aí a gente vai verificar que muitas vezes aquele camarada dali que tinha aquele problema, ele vai chegar e vai inspirar outras pessoas para dizer como que eles devem pegar e lutar para sair desse vício. Quantas vezes a gente vai notar
de certa forma, mulheres que tiveram problema com câncer, ou homens que tiveram problema com câncer e, de certa forma, foram curados e vão ser usados para inspirar outras pessoas que estão com o mesmo problema. Deus trabalha dessa forma. Deus não trabalha de uma forma tão somente a gente chegar e se inspirar nos outros. Nós teremos os nossos próprios vales e, através desses vales daí, Deus vai utilizar essas nossas feridas e essas nossas mágoas para que a gente possa dizer o seguinte: olha só, Deus tratou a minha vida e agora eu posso ajudar outra pessoa. Então entenda que aquele teu desprezo, que muitas vezes pode ter sido do seu pai, que muitas vezes pode ter sido do seu irmão, que muitas vezes pode ter sido da sua mãe, Deus quer utilizar essa situação daí para gerar algo bom no seu coração para você inspirar outras pessoas. Pega isso daí para você mesmo. Continuando dentro do que a gente está vendo de Jefité. A gente vai ver que depois que Deus coloca pessoas ao redor de Jefité, a gente nota que o texto bíblico vai fazer o seguinte: ele vai chegar, a gente vai ver que os homens, os anciões de Gileade, eles começam a ser atacados pelos amonitas. E esses homens daí pegam e vão atrás de Jefité. Eles ficam tão desesperados em meio àquela situação de não conseguir resolver o problema dos amonitas, que eles falam o seguinte: olha só, a única pessoa que pode libertar a gente vem a ser Jefité. E aí a reação de Jefité inicial vem a ser aquela reação que qualquer um de nós teria. Ou vamos dizer, a maioria de nós. Alguns, quem sabe, vamos dizer que teriam um nível espiritual mais acima, ao ponto de chegar e de receber de boa. Mas a grande maioria teria a reação que ele teve, que vem a ser o seguinte: Jefité, quando vê aqueles anciões chegando até ele pedindo ajuda, vem e diz o seguinte: olha só, agora há pouco vocês me desprezaram, vocês me expulsaram de certa forma da terra de vocês, vocês não me deram a herança do meu pai, eu saí daqui com uma mágoa tremenda de vocês, e agora vocês vêm para cá me pedir ajuda? Ele teve essa reação. Só que isso era plano de Deus para a vida de Jefité. Deus queria gerar naquela situação perdão. Deus queria usar naquela situação uma restauração do coração de Jefité, de forma que Jefité viesse a ser utilizado exatamente no local ao qual ele foi ferido. E a gente tem que entender isso. Deus muitas vezes vai nos deslocar para o local ao qual a gente foi magoado, para o local ao qual a gente foi pisado, para que ele possa nos tratar, para que ele possa nos restaurar, nos honrar e gerar dentro de nós um coração com perdão. E essa parte é a parte principal do tratamento de Deus, para que a gente venha a ser curado das nossas mágoas e das nossas feridas no decorrer do caminho e do desprezo. E entenda que isso daí é um processo de Deus para a sua vida. Você muitas vezes não vai conseguir tratar aquilo que te fizeram sem você voltar para o local ao qual você foi ferido. Se isso acontecer com você, se aquele que te mais feriu, te mais te magoou, te pedir ajuda, se você tiver de encarar essa pessoa, conversar com essa pessoa, se tratar e se acertar com essa pessoa, faça. É importante isso daí para você. Muitas vezes você, nesse processo daí, você vai ter que chegar e falar tudo o que aconteceu, toda a sua mágoa para essa pessoa daí. E muitas vezes você vai ter que pedir perdão por todo o ódio que você fomentou no seu coração contra essa pessoa. E eu te digo que muitas vezes você vai fazer isso, você vai falar isso daí para essa pessoa, e essa pessoa daí não vai te pedir perdão, mas muitas vezes vai. O importante não vem a ser o perdão que essa pessoa daí vai pedir para você. O importante vem a ser aquilo que vai ser tratado no seu coração. O importante é tratar o seu coração. O importante vem a ser você, de certa forma, se permitir curar. No caso de Jefité, ele aceita o desafio proposto pelos anciões, mas ele coloca uma condição. Olha só, eu somente vou ser aquele que vai trabalhar junto a vocês, junto com o exército que Deus me deu, se de certa forma vocês me colocarem como cabeça de vocês. Se de certa forma vocês
me permitirem que eu comande vocês. Os anciões aceitam. E aí a gente vai para um passo que vem a ser um passo que a gente poderia até, de certa forma, dizer que a gente poderia caminhar para um final totalmente feliz dessa história. Eu vou chegar agora, vou falar basicamente a parte alta dessa história, que vem a ser a parte que está mais que descrita. Deus usa Jefté e, de certa forma, Jefté vence os amonitas e liberta o povo de Israel. Isso acontece mesmo. A gente vai notar isso daí lá por volta do capítulo 29 até o versículo 32 do capítulo 11 de Juízes. Jefté foi usado para libertar o seu povo, assim como você pode ser usado para libertar aqueles que te oprimiram. Ser um agente de libertação, através da ferida que fizeram a você. Mas no meio de toda essa situação, que vem a situação que é um pouco chata, que vem a situação que, de certa forma, não foi uma situação prevista e que não era a situação que deveria acontecer no meio de toda essa história. Jefté, ele estava um tanto quanto duvidoso que ele venceria essa batalha, e ele faz um voto a Deus e diz o seguinte: olha só, Deus, se você chegar e você me der essa vitória, a primeira pessoa que eu encontrar quando eu pegar e chegar em casa depois dessa batalha, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Eu vou sacrificar, vou fazer um sacrifício humano dessa pessoa. Esse voto daí, de certa forma, era um voto terrível. Porque a gente vai notar que Deus nunca requeriu do homem um sacrifício humano. Vamos dizer que o único momento que a gente pode notar algo parecido vem a ser o sacrifício de Isaac, que Deus não permitiu que Isaac fosse morto. Mas tudo que estava acontecendo ali com Abraão e Isaac vem a ser algo que a gente pode apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, ele estava querendo demonstrar aquilo que aconteceria, na verdade, no sacrifício do Senhor Jesus, no momento que Jesus foi martirizado na cruz, no momento que Jesus foi morto na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E naquele momento houve o sacrifício que nos traz a paz. Mas Isaac não foi morto. E aí a gente vai notar que ao longo de Moisés trouxe a lei para o povo de Israel, e que Jefté já conhecia essa lei, né, por ele ser do povo de Israel, em momento algum, o nosso Deus, no rito de culto, requereu um sacrifício humano. A gente vai notar sacrifícios de animais, a gente vai notar sacrifícios pacíficos, a gente vai notar que muitas vezes existiam sacrifícios de frutos da terra, mas a gente não vai ver em momento algum sacrifício humano. A gente pode crer que Jefté, por ter a sua religião, por ter aquilo que ele conhecia por Deus, afetado pelos povos de Canaã, decidiu fazer esse voto a Deus e decidiu oferecer a Deus um sacrifício. Jefté vai, ganha dos amonitas, mas quando ele chega na sua casa e ele está indo para entrar na sua casa, a pessoa que sai ao encontro dele vem a ser a sua única filha. A sua única filha vem cantando e dançando, numa situação parecida até mesmo com a de Miriam. Ela vem cantando e dançando na direção do seu pai. O seu pai olha aquela situação dali e ele começa a chorar. E ele fala: minha filha, você não sabe o voto que eu fiz a Deus. Essa menina daqui pede tão somente para o seu pai: olha, pode fazer o voto, pode cumprir o voto que você prometeu a Deus. Me deixe tão somente chorar minha virgindade com as minhas amigas durante um tempo. Essa menina daí chora a virgindade, e o texto bíblico não fala exatamente o que aconteceu com essa menina, mas tudo indica que Jefté pegou e sacrificou a sua filha por um sacrifício que obviamente não foi aceito, por um voto
que venha a ser, de certa forma, idiota e que não foi sábio. Com esse ensinamento, a gente pode chegar e pode refletir sobre a seguinte questão. Pense bem sobre os votos que você faz a Deus. Ofereça a Deus aquilo que você tenha certeza que Ele está te pedindo. Às vezes você vai querer oferecer coisas a Deus que Ele não está te pedindo. E que não é do propósito dele que você entregue a Ele. E vou colocar aqui, obviamente em menor grau, algo que de certa forma eu quis oferecer para Deus e que não era algo que Deus estava pedindo, e que de certa forma no decorrer da minha caminhada, aquilo me fez falta. Na minha antiga igreja, lá em Parque União, eu tinha um equipamento de guitarra bem caro. E a igreja tinha condições de comprar um equipamento de guitarra, mas ainda assim eu resolvi doar aquilo para a igreja como um ato de ofertar aquilo para Deus. Eu peguei todo aquele equipamento de guitarra e eu cheguei e falei o seguinte: Deus, está aqui para você. Isso daqui é teu. E era algo que eu amava muito. E era algo que eu demorei um certo tempo para conseguir juntar todos aqueles equipamentos dali, um tempo e um dinheiro. Mas eu queria dizer para Deus o seguinte: olha só, Deus, o Senhor tem muito mais valor para mim do que esse equipamento daqui que eu gosto tanto. Toma isso aqui para ti. Aquilo dali que eu estava dizendo para Deus. O tempo passou. Eu saí da igreja de Parque Leão e eu agora estou em Água Santa e eu vi que estava precisando de guitarrista e quando eu olhei, cadê meu equipamento? E aí eu vi que, de certa forma, pessoas me chamavam para tocar em alguns lugares e eu não tinha equipamento nenhum de guitarra, porque eu peguei e doei o que eu tinha. E dentro de mim, eu cheguei e pensei o seguinte, me veio o seguinte ao coração: olha só, eu nunca te pedi aquilo. Aquilo dali só tinha um determinado valor real quando você louvava a mim através daquele equipamento. A gente precisa ter mais sabedoria naquilo que a gente vota a Deus. Eu estou falando isso daqui por conta do seguinte, meu irmão. Tem tantas coisas que Deus pede para a gente e a gente fica enrolando tanto tempo para dar para Ele. Você sabe exatamente aquilo que Deus está te requerendo. Nesse exato momento, dê isso para Deus. Muitas vezes, o que Ele está te pedindo vem a ser você parar de fazer aquele teu pecado de estimação. Muitas vezes, aquilo que Ele está te requerendo vem a ser você pegar e tomar uma atitude de perdão. Muitas vezes, aquilo que Deus está requerendo de você vem a ser você parar de desprezar determinada pessoa. E você parar de se parecer com os irmãos de Jefté. Mas faça aquilo que Deus está requerendo que você faça. Não tome atitudes de sacrifício sem antes você fazer aquilo que você deve fazer. Não foi isso que a gente aprendeu na última palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Seja você um rejeitado que, de certa forma, tenha sabedoria na hora de fazer os seus votos e entrega aquilo que Deus está requerendo para você de uma forma sábia. E que seja um agente de libertação para outras pessoas que, quem sabe, te feriram. E seja uma pessoa de inspiração para outros que têm feridas semelhantes a tua. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e que essa palavra venha ecoar dentro de você e que você seja uma pessoa grandemente usada por Deus para seu louvor e sua glória. Até a próxima. Ao rejeitado Pai tu és, refugiado encontra abrigo aos teus pés, em meio às guerras és escudo, e no teu nome encontro salvação.
sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás. A mesa está pronta. A porta aberta está e o perdido encontra o lar. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. A porta aberta está e o perdido encontra o lar. De graça pode entrar, o Pai está a te esperar. Quão grande é esse amor que por amor nos alcançou. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás. A mesa está pronta. Amém. Que noite maravilhosa nós vivemos como igreja, apesar desse modelo virtual. Deus se fez presente porque nos unimos com o mesmo objetivo. Você da sua casa e eu daqui, a presença de Deus foi real. Muito obrigado por ter participado, você e toda a sua família. Sejam muito abençoados para essa próxima semana. E não se esquece que nas nossas redes sociais e no grupo do WhatsApp da nossa igreja, vamos informar sobre o nosso retorno presencial. Pastor Henrique também já terá voltado nos próximos dias das suas férias e também vai trazer informações importantes. Então, fique atento, segue a gente no nosso Instagram, @ibaguasanta, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você não deixar nada passar. Que Deus te abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus. Até a próxima.